externos, então fica prejudicado. Declaração de líder para o Novo. Quem vai falar é o vereador Iago. Declaração de líder do PT, presidente. Sandra Boneto, que solicitou uma declaração de líder. Na sequência, também a bancada do Partido dos Trabalhadores. A próxima vereadora inscrita no Grande Expediente é a vereadora Andressa Malma, que falará da tribuna. Vou lhe pedir uma parte de 10 segundos. De imediato, vereador. Eu só queria aproveitar para cumprimentar o Paulo Andrade, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, está conosco aqui. Muito obrigado. Bom dia, colegas. Ontem nós tivemos o assunto do caso do Orelha e hoje eu trago aqui, não queria falar sobre outro assunto ontem, então hoje eu trago aqui o caso do torturador. Eu queria fazer alguns agradecimentos, aliás, vários agradecimentos aos meus colegas, às minhas colegas, que fizeram vídeos nas suas redes sociais, que estiveram presentes no manifesto no dia da primeira audiência desse caso, um caso que ficou marcado nacionalmente e deixou marcas também, marcas essas que eu carrego e acho que vou carregar pelo resto da minha vida. Eu quero agradecer também os vereadores e vereadoras de outras cidades que estiveram também em frente ao fórum fazendo esse manifesto. Os colegas que não puderam estar presentes também agradeço, porque na sua grande maioria me avisaram, disseram que tinham compromissos, né? E nós sabemos, era uma sexta à tarde, né? Às 16 horas, eu até fiquei muito impressionada com a movimentação que teve. Eu quero agradecer o vereador Bortola e o vereador Iago, que estiveram comigo, tanto me acompanhando, né? O vereador Bortola, inclusive, foi me buscar no advogado para me levar até o fórum em segurança, e o vereador Iago já estava lá com sua equipe também, me aguardando, me levando até a porta da audiência e ficaram lá até a minha saída. E isso eu acho importante falar, colegas, porque o suspeito, de fato, ele teve a oportunidade de fazer essa audiência por vídeo, internado, com todas as suas seguranças do povo, da sociedade. E eu, no caso, que sou uma testemunha do caso, em um dos processos, e uma vítima de coação e ameaça em outro processo desse mesmo, não tinha segurança alguma, né? Então, a gente fica preocupado com essa situação e acredito que os colegas pensaram também nisso, porque só aqui em Caxias do Sul, esse torturador tinha mais de 6 mil seguidores e adoradores do que ele fazia, né? Então, isso nós estamos falando de Caxias do Sul, tá? Lembrando que essas mesmas plataformas, esses mesmos grupos, são os mesmos grupos que são adoradores de pedofilia também, né? E, mais uma vez, e toda vez que eu subir essa tribuna, eu vou falar sobre a teoria do elo. A teoria do elo nos mostra justamente isso. Veja bem, começa nos animais. Eu li até numa rede social que quando tu tem 9 ou 10 anos, tu começa com tortura de pequenos animais, chega aos 21 anos, comete algum tipo de assédio, estou falando desta linha de pensamento, algum tipo de assédio a uma colega, chega aos 35, pode acontecer um feminicídio. Então, é uma linha e um círculo que se estende a crianças, a mulheres, a idosos e também a pessoas especiais. E a gente não pode deixar de falar sobre isso e do perigo que essa pessoa é para a sociedade e a segurança não só a minha, mas de toda a sociedade. Eu estou buscando por justiça, esse caso aconteceu em 2023, e eu busco justiça desse caso até hoje, pelo bem de toda uma sociedade, não só o bem dos gatos, não só pelas vidas que foram ceifadas, mas também na prevenção de outras vidas que poderiam ser ceifadas através de uma pessoa que nós estamos falando.
Então, eu gostaria também de sanar algumas curiosidades que as pessoas têm em relação ao caso, o que eu posso falar de fato, né? Nessa primeira audiência, eu fui testemunha, porque fui eu que retirei os animais, e também fui a vítima. Então, eu já fiz o meu depoimento de ambos os processos em um só, que, de uma forma muito importante, foram juntados esses processos, né? O que nos traz mais esperança, advogados que estão aqui presentes, mais esperança em relação às penalidades, né? E terá uma nova audiência agora em junho, porque faltaram 2 testemunhas do caso de ameaça e coação, tá? O caso de maus tratos de fato já foi fechado, com as testemunhas e tudo certo. Então, a gente acredita que em mais ou menos 35 dias nós tenhamos a sentença do caso. Já vimos, inclusive até por manifestação da promotora do caso, da promotora Janaína de Carli, que ela tem a intenção da punição, na maior punição da lei sanção, né? E todos os seus agravantes, que temos alguns nesse processo, não só de maus tratos, mas também de ameaça e coação. Eu acredito e eu procuro acreditar, mesmo sabendo da impunidade que a causa animal tem no Brasil, e falamos sobre isso ontem, né? Mas eu acredito na justiça. Eu acredito que uma pessoa que tortura e mata animais dessa forma não possa ser uma pessoa que ande pela nossa sociedade, porque aí nós estamos criando e cuidando de monstros, né? Então, eu realmente acredito, e uma coisa que o meu advogado desse caso disse que eu acho muito importante falar aqui, e que eu vejo as pessoas citar muito, né, em rede social: cadê a justiça? Mas como é que ele está solto e tal. E ele me disse uma coisa muito importante: falta legislação. Por quê? Se um juiz tem arroz e feijão, ele não pode te oferecer caviar, porque a legislação não permite. Então, muitas vezes, não é culpa de um juiz a tal condenação. Nós sabemos que, diferentemente do caso da Orelha, que existem escolhas que eu considero que são os apadrinhados, como eu chamo, os apadrinhados da verdade, né? Que taparam uma verdade que está escrachada. Também temos um judiciário, e mais uma vez falo, como falei ontem, que nos trouxe muita verdade, e eu saí dessa audiência, apesar de muito abalada, bastante esperançosa. Então, eu queria também passar essa satisfação também, e sanar um pouco das dúvidas, né, que a comunidade tem, que os ativistas têm. Logo lhe passo, vereadora. Que os ativistas têm. Falando nisso, também quero agradecer todas as ONGs presentes. Tinha um grupo também de motoqueiros, que eu sei que gosta muito de gatos, quero agradecer. As ONGs ativistas, simpatizantes, protetores independentes, que sofreram muito nessa situação e que nós sabemos que são os menos amparados em relação à causa animal. As ONGs, todos que vieram para Caxias de outras cidades. Tudo isso foi muito mais importante, colegas, do que vocês imaginam, a presença de vocês, os vídeos de vocês, a manifestação de carinho de vocês, o amparo que eu tive de segurança também, porque ouvi vocês gritando lá fora por justiça e me dando força, além do meu abalo emocional, me trouxe força para continuar. Os gatos, muitos deles nós perdemos, mas eu acho que a gente pode mudar o contexto da sociedade através desses manifestos, da voz de cada um de vocês e desse parlamento também, com novas legislações. Seu à parte, vereadora Andressa. Vereadora Andressa Malman, nós já falamos várias vezes sobre esses assuntos aqui nessa casa, mas eu queria, de forma muito assim sincera, lhe parabenizar pela coragem de enfrentar esses temas, porque a senhora está lidando com criminosos, violentos. Não é fácil fazer esse enfrentamento, né? E o seu gabinete, a senhora, né, é um gabinete formado por mulheres, né, que não se acovardam em nenhum momento e que se colocam para enfrentar algo que é uma mazela, né, algo triste assim e sombrio da nossa sociedade. E também só para trazer aqui uma questão que eu considero importante: como pode
ser possível organizar em grupos que disseminam tortura, disseminam violência, as plataformas deveriam coibir isso de imediato. Isso não deveria ser possível. As pessoas têm que ter dificuldades em fazer essas coisas na nossa sociedade. Então, trazer também essa contribuição que nós não podemos achar que é normal, fazer em grupos, disseminarem fotos e tudo mais nas redes sociais de maus tratos, de morte, e parece que não é proibido. Então, parabéns pela coragem, vereadora Andressa, de enfrentar essas questões. Obrigada, vereadora Andressa. Terminou o tempo? Então, finalizando, colegas, eu agradeço, desculpa, vereador Filcer, não poder lhe passar a parte. 5 minutos de uma declaração de líder. Vereador Jack, os 5 minutos eles têm que ser divididos no momento, e a sua declaração de líder ela é posterior à fala. Então, finalizando, sempre é um tempo muito curto para falar dessa causa, né? Mas agradecendo todos os colegas mais uma vez, agradecendo a minha segurança, vereadora Andressa Marques, eu realmente posso lhe dizer que acho que nasci para isso. Precisam de mulheres como vocês, cada uma das suas causas, precisam de homens como vocês, corajosos, e também precisam de mulheres como eu, que possam fazer esse enfrentamento, e acho que todos nós somos importantes. Obrigada, presidente, um bom dia a todos. Declaração de líder, bancada do PSB, Obrigado, senhor presidente. vereadora Andressa Malman. Na sequência, também uma declaração de líder do Partido Socialista Brasileiro. Próximo vereador inscrito no grande expediente é o vereador